Vamos seguir aqui com Maíra Goulart. Eu estava falando com o Nassif aqui. Maíra, se eu entendo um pouco a Maíra, ela gosta dos Beatles. Nós tivemos um show do Paul McCartney. Eu estava em Brasília. Você viu aquilo? Essa notícia. Estava em Brasília. Gente, eu acho que... Você estava lá? Eu estava em Brasília. Eu vim agora para Salvador, eu estava em Brasília. Por isso que eu estou nesse quarto aqui meio esquisito. Aliás, eu queria um fundo desse, para que não aparecesse essa... Aí me contaram essa coisa do show para 300 pessoas, gente, no Clube do Choro. É disso que você está falando? Ele fez um show para 300... exatamente. Olha, eu fiquei até desolada. Já pensou? Que coisa maravilhosa. A gente teve, inclusive ele proibiram celulares e tudo mais, tem poucas imagens, né? Mas é tão bonito porque o Paul McCartney se encantou com o projeto do Clube do Choro, pediu para tocar ali, e é um lugar que o Nassif, por exemplo, toca sempre que vai para Brasília. Ele está lá, é um prédio do Oscar Niemeyer, né, projetado pelo Niemeyer, que é muito bacana. A gente ainda vai fazer um sarau lá, viu, Maíra? Pode esperar que a gente vai fazer. Me chama. Maíra Goulart. Eu não tenho nenhuma coisa para oferecer. As musas não sorriram para mim. Eu não toco nenhum instrumento, eu não sou boa em nada desse. Quando eu era adolescente, eu tinha uma banda de punk rock, tocava bateria, mas eu era péssima. E cantar? Nem cantar? Péssima. Só no karaokê já doidona. Maíra Goulart. Olha, eu queria comentar, é um assunto que as pessoas estão envolvidas, perguntando, se posicionando, mas a questão do André Janones, né, deputado federal, sobre o Janones agora recaíram várias acusações, a questão da rachadinha. Eu queria que você falasse um pouco dessa situação, porque o Janones é uma figura, para dizer o mínimo, polêmica, que transitou entre o bolsonarismo e o lulismo, que participou da campanha do presidente Lula, teve um papel de destaque na campanha do presidente Lula. E como é que você está vendo essa situação dele ser acusado, da tensão que isso pode vir a provocar no próprio governo Lula? Você vê alguma margem para esse tipo de desdobramento? Eu acho que tudo que evoque a perspectiva do discurso anticorrupção é ruim para o governo Lula. Por quê? Porque as marcas desse governo, elas vão estar em políticas sociais. Então, o que a sociedade precisa estar discutindo, precisa estar desejando, é política de saúde, política de educação, política macroeconômica. Enquanto a discussão estiver nesse campo, é bom para o governo. Quando a discussão, e me preocupa muito umas pesquisas que têm saído, não de avaliação do governo, mas de principais temas que a cidadania está preocupada, o que mais preocupa a cidadania, e sempre aparece, em primeiro lugar, segurança pública, e depois temas como corrupção. Esses são temas ruins para o governo, exatamente porque esse é um governo preocupado com... Por que teve essa coisa psicodélica? Eu também não entendi nada, mas o que aconteceu? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Você está vendo, minhas mãos estão aqui, ó. Eu acho que você está falando, você está... isso acontece geralmente no Instagram, né? Enfim, não entendi nada. Não, eu não estou no Instagram, eu estou no mesmo iPad que eu sempre falo com você, porque eu consigo ter 5G nele e aí estabiliza a conexão. Eu achei muito louco. Se acontecer de novo, a gente celebra, que não tem problema nenhum. Já se preparando para o Réveillon. Tá se preparando. Eu estava aqui falando super séria, falando uma coisa importante, gente, que é importante que a pauta seja política social, educação, saúde, temas sérios, temas que digam respeito à função distributiva do Estado. Quando vai para tema de corrupção, nós perdemos o debate, porque corrupção não tem muito como a gente discutir. Se o Janones errou, ele tem que ser punido. Não tem como desenvolver. Claro. Não, é justamente por isso que eu pergunto, porque eu acho que se abre um flanco, né, com uma figura como o Janones, a mídia já começa a cair naquela violência polarizada de tempos atrás, que levou o Brasil para a situação que nós encontramos. Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa que é relativa à linguagem. Nem tinha programado isso contigo, mas ontem, aliás, todos os dias, né, quando eu vejo a imprensa convencional, tradicional,
falando da troca de reféns por prisioneiros ali em Gaza, do armistício, da trégua que foi ali acordada entre Hamas e governo de Israel. Eles dizem, primeiro que eles dizem que eles contam histórias dos reféns que são libertados e tudo mais, né? Dos israelenses, assim, que a criança ficou traumatizada e não sei o quê. E dos palestinos que são libertados, eles não falam absolutamente nada. E sempre usam o aposto terrorista para falar do Hamas, o grupo terrorista Hamas, o grupo, o tempo todo. Quer dizer, você fala terrorista, acaba, né? Você não tem mais discussão nenhuma. E aí a pergunta que eu faço humildemente, muita gente se faz é: se a ONU não classifica o Hamas como terrorista, né? Como é que a imprensa brasileira se dá o direito de chegar e dizer que o Hamas é terrorista e ponto final? Quer dizer, é um abuso, não é, Maíra? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Certamente, eu acho que é uma falta de responsabilidade por parte da mídia nos fios de condução do debate que ela impõe. É o análogo ao que aconteceu com a famigerada dama do tráfico, né, que é a condenação de um ser humano porque prévia, com o objetivo de trazer uma polêmica completamente inócua, improdutiva, para tentar implodir a candidatura de Flávio Dino para o Supremo Tribunal, que a gente viu, talvez isso tenha até precipitado a escolha do Lula, né? Uma reação a essa campanha midiática vulgar, para dizer o mínimo, pobre, para dizer o mínimo, né? Que é não entender que, primeiro, um ministro da Justiça que não converse com as pessoas é um ministro da Justiça pior. Um ministro da Justiça que tenha preconceitos prévios a pessoas que já tiveram problemas com a Justiça ou que seus parentes tenham tido problemas com a Justiça é um ministro que é incapaz de cumprir essa função, né? Então, eu acho que a mídia insuflar esses comportamentos, esse maniqueísmo, a mesma coisa na questão da guerra do Estado de Israel contra a população palestina. É um maniqueísmo, né? Você sempre vem evocando. Quando você coloca, tem um autor que eu gosto muito, não sei se você já leu, que é um autor que ele é problemático, a trajetória dele é esquisitérrima, que é o Carl Schmitt. E ele, nos textos de final de vida dele, ele falava que quando você chama alguém de terrorista, você retira dessa pessoa a dimensão de humanidade. Você coloca ela para fora da humanidade, você desumaniza. E isso faz com que a reação na guerra seja uma reação total. A associação entre desumanização do adversário, deslegitimação do adversário e guerra de aniquilação. E tem uma coisa que é muito impressionante. Ontem eu recebi um vídeo, vou até colocar aqui um trechinho para a gente ver, da entrega dos reféns pelo Hamas e, digamos, justamente o contrário, né? Deixa eu ver se é essa imagem aqui, eu vou colocar sem som, da humanidade dos combatentes do Hamas. Quer ver? Eles se cumprimentam. Olha só, os reféns são entregues ali, todos estão bem, todos bem alimentados. Quer dizer, olha só que cena impressionante. Isso a imprensa não mostra. Quer dizer, eu não estou aqui, não vou fazer apologia do Hamas, mas é uma cena impressionante, né? Você vê que não tem aquela tensão, né? Olha só, eles se cumprimentam ali. Isso para mim significa que eles foram bem tratados no cativeiro, pelo menos, né? Maíra, é uma coisa, não sei se você teve acesso a imagens desse tipo aqui. Não tive. Acho que são imagens impactantes, são imagens fortes. E eu vou seguir nessa ideia, né, de desumanização do outro para justificar o combate, né, o uso de forças de violência de modo desproporcional. Né? Essa é uma narrativa que está presente não só quando você evoca essa imagem do terrorista, do guerrilheiro, que você tira, né, do seu horizonte o descompasso entre as forças bélicas. Né? Porque muitas vezes, quando você está combatendo nesse tipo de situação, você tem um lado com muito mais força do que o outro. Então, são práticas de aniquilação. E quando você usa essa retórica maniqueísta, você está legitimando práticas de aniquilação. Isso, a analogia não é dizer que o Hamas é análogo ao crime organizado, mas isso acontece muito aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, quando se fala de
de traficante, de crime organizado. Você desumaniza o outro e permite o que é pior, né? Pior do que desumanizar alguém, que tudo bem, é criminoso, é você, com essa desumanização, abrir espaço para o uso de armamento muito incompatível com o tipo de ocasião. No caso do Rio de Janeiro, o tipo de ocasião é um espaço civil. Maíra Goulart aqui no 11 News, a Leida Caldas está perguntando aqui, Maíra, conta o que tu estás fazendo aqui em Salvador. Você deve estar aí para algum congresso, Maíra, é isso? Não estou. Eu coordeno um observatório que é tipo um think tank de ciência e tecnologia, chama Observatório do Conhecimento. Ontem a gente aprovou a PL de escolha de reitores. Isso faz parte daquelas minhas atividades sindicais, né? A PL de escolha de reitores que acabou não, falta passar no Senado, que vai acabar com a lista tríplice, obrigando o presidente a reconhecer aquele reitor que a comunidade acadêmica indicar. A lista tríplice é um espaço, né, que permitiu intervenção durante o governo de Bolsonaro em várias universidades federais no Brasil. Eu estou aqui em Salvador por conta dessa dimensão do Observatório do Conhecimento. A gente está fazendo uma reunião aqui. Apareceu o joinha de novo aqui, é tão bonitinho, tão simpático. Você viu que apareceu aí um joinha? Não, o joinha, estou esperando de volta os fogos. Uma bolinha. Eu também estou esperando os fogos de artifício. Também estou esperando. Olha, o Sérgio Capilé está dizendo aqui. Conde, está sendo ingênuo. As imagens afáveis podem estar escondendo constrangimento, medo e vulnerabilidade do sequestrado ante o sequestrador. Olha, desculpa, Sérgio, mas a gente também consegue ler, fazer a leitura corporal. E diante dessa constatação, e também tem o conjunto da obra. Outras imagens de entrega de reféns também atestaram essa relação carinhosa. Eu acho difícil essa tese tua emplacar, de qualquer maneira, está lida aqui o teu comentário humildemente para todos vocês. Maíra Goulart, eu quero que você fale um pouco sobre a indicação do Flávio Dino para o STF, até porque a ação do Flávio Dino no Ministério da Justiça tem algum impacto no Rio de Janeiro, que enfim, o território que você pesquisa muito e conhece muito bem, questão da violência, e o Dino estava tendo uma performance elogiável na questão do combate ao crime organizado, não à toa. Muita gente disse que foi por isso que ele foi atacado covardemente pelo tabloide ultraconservador Estado de São Paulo. Eu queria que você falasse digamos, se você achou interessante essa indicação do presidente Lula e abrindo uma vaga, enfim, no Ministério da Justiça também. Bem, eu não pesquiso segurança pública, mas acho que o Flávio Dino é uma escolha interessante, porém, vejo de maneira... Eu não posso deixar de falar que substituir uma mulher por um homem vai na contramão daquilo que a gente acredita enquanto mulher, enquanto militante do movimento feminista. Porém, o que eu acho que é preciso ressaltar o governo Lula 3, ele tem um propósito, que é afastar, não é eliminar, é afastar a ameaça autoritária, que está muito organizada, muito penetração social, o bolsonarismo, o extremismo radical de direita, ele está muito forte na sociedade. Então, eu acredito que isso está determinando a condução do governo e as escolhas para a composição de ministério, para a composição do Supremo. Essa está sendo a prioridade, tentar manter, né, um mínimo de estabilidade política para que com isso, com essa estabilidade política e um certo bem-estar econômico, consiga-se reduzir essa inflamação que é o extremismo de direita. Você acha que o Dino representa uma estabilização? Porque o Dino, ele provoca, como diria o Roberto Jefferson lá atrás, que não é referência nenhuma, mas instintos primitivos na direita brasileira, né? O Dino, inclusive, os senadores de direita estão se organizando para tentar barrar a indicação do Dino. E o Dino Mas ele, por exemplo, é contra o aborto. Oi? Ele é contra o aborto. Ele é contra o aborto. Ele tem isso. Ele é punitivista.
ele não tem um posicionamento muito progressista em temas que ativem a polarização. O que ele é, e isso também acho muito importante falar, Conde, o que ele é ególatra. Ele tem uma verborragia, ele fala bem, e isso acaba que reforça uma tendência do nosso Supremo Tribunal Federal, que vai na contramão da forma para a qual ele foi concebido, da forma constitucional, que é um corpo. Nós temos um Supremo que é um conjunto de estrelas que querem brilhar. E nesse ponto, eu acho que a indicação do Dino vem na contramão de um processo iniciado pelo Legislativo de tentar reduzir essa dimensão muito histriônica e muito monocrática dos ministros do Supremo, com a aprovação recente de um projeto de lei que tenta alterar ou reduzir o escopo das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. É exatamente para desestimular essas performances muito ególatras, muito solitárias de ministros e incentivá-los a agirem como corpo. A presença do Dino, desculpa, eu não sei se eu me perdi, mas a presença do Dino reforça o corpo do a presença tribunal? do Dino reforça essa tendência que a gente vê no Alexandre de Moraes, no Gilmar Mendes, não à toa. Supremo, muito midiático, muito monocrático. O Lula ele intensificou esse traço, que é um traço desestabilizador, né? Inclusive, enfim, qualquer corte suprema precisa ter espírito de corpo em vez de ter espírito de porco. Não estou brincando aqui. Mas o fato é que, não à toa, foram os dois próprios ministros mais eloquentes ali do STF, que é o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que indicaram o Flávio Dino, né? Praticamente, né? Pediram para o Lula indicar. Deixa eu só trazer comentários aqui do público. Maíra Salma Vilaverde está dizendo o seguinte: Maíra é uma instrumentalizadora das consciências com seu conhecimento e envolvimento direto na transformação do coletivo social. Maravilhosa, Maíra, proteção e bênçãos. Olha que bonito isso aqui. Gilberto César Vieira de Rezende: Flávio Dino é um ministro do STF terrivelmente progressista do presidente Lula. É preciso ser combativo pela esquerda. E tem mais um comentário, Fabiana Ubinha: excelente análise da ilustre professora. Maíra, voltando um pouco da nomeação do Dino e voltando para aquela polêmica do STF. Só mais uma coisa: por que eu falei que um esforço? Não é para tocar fogo no parquinho. Por que eu acredito que a nomeação do Dino venha num escopo do governo Lula III, de modo geral, de desativar a polarização? Porque ele foi indicado, por exemplo, junto com Gonê, que é um PGR, além de ser outro homem substituindo uma mulher, muito comprometido com pautas regressistas, né? Ele organizou eventos para... Olha que legal! Tá aqui. E a gente não sabe de onde vem isso, né? Alguma pessoa pode nos dar essa informação? Eu acho que se alguém curtir, né, o perfil da Maíra, deve acontecer isso, né? Não sei. Mas eu estava dizendo que o Gonê é um ser humano muito comprometido com pautas conservadoras e com grupos econômicos fortes, né? Grupos econômicos, elites econômicas. Então, eu acredito que o governo está sempre equilibrando pratinhos para conseguir conseguir se manter à frente do executivo, mesmo com a sociedade talvez estando à direita do governo, bem à direita do governo. Então, ele precisa fazer arranjos para se manter, conseguir manter puxando para a esquerda, mesmo você tendo na cidadania interesses tão organizados à direita. Eu não sei se ficou claro isso, mas a gente não, perfeitamente não ficou claro. Inclusive, eu me recuso a subestimar a inteligência do presidente Lula. Quer dizer, não acho que ele está sendo manipulado ou ingênuo, né? De jeito nenhum.
Acho que ele pensa, inclusive, à frente do que a gente pode conceber. A gente faz o comentário que nos cabe, né, nessa superfície que a gente consegue observar, né? Porque o Brasil, o Lula pegou um Brasil muito deformado, né, Maíra? Quer dizer, é uma situação que tem instabilidade institucional, que tem aparelhamento de órgãos, de ministérios, que tem sabotagens, que tem bolsonaristas infiltrados. Então, ele tem realmente, né? E o Lula é um cara que, me parece, ele gosta de atender o conjunto da sociedade e não só os seus, não só. Agora, ele está sendo criticado por isso, viu, Maíra? Você deve ter acesso. Certamente, ele está sendo muito criticado à esquerda por pessoas e grupos que não têm senso de responsabilidade e nem estão conseguindo ler a conjuntura. Eu estive na CCJ na terça-feira e a discussão foi toda pautada por bolsonaristas, utilizando um assassinato que tinha acontecido na véspera, no final de semana. Eles só falavam daquilo, evocando a necessidade de punições violentas, ou seja, desviando a pauta daquilo que estava sendo discutido na CCJ para insuflar reações, emoções conectadas à pauta da extrema-direita. Então, assim, isso que eu acho que às vezes a gente perde de vista, que na sociedade civil e nas instituições você tem muito forte o extremismo de direita, que acabou de vencer na Argentina, nosso país vizinho, que está à nossa esquerda. Pois é, a Argentina está à nossa esquerda. Você está falando do em termos de sociedade, tem uma sociedade civil muito mais organizada, muito mais escolarizada, com sindicatos, com organizações mais pujantes, as pessoas são mais bem informadas, mais politizadas, e mesmo assim, Milei acabou de ganhar na Argentina, o que mostra que o que ganhou aqui no Brasil foi a capacidade do Lula de obter votos à sua direita. É que o Lula é um fora de série, né? Quando a gente não tiver mais esse fora de série, talvez o destino desse país aqui esteja aguardado um destino sombrio para a gente. Espero que não. Vamos ver se a gente consegue. Temos 4 anos aí, temos talvez 8 anos para nos preparar para disputar na sociedade civil, através daquilo que a gente estava conversando no início, né? Através de uma reversão temática. Sair desses temas de corrupção, segurança pública e começar a discutir saúde, educação, tecnologia. É que essa mudança temática, essa inflexão temática, não se dá por decreto, né, Maíra? É um processo que é delicado e requer muita estratégia, debate. E uma coisa que eu sempre reclamo, que esse governo não faz, é reunir, digamos assim, pesquisadores em várias áreas, antropólogos, sociólogos, enfim, psicanalistas, de todas as áreas, para pensar conjuntamente uma forma de atualizar esse debate público, né? Assim, não com maquiagem de marqueteiros, mas com uma questão mais profunda. Você como pesquisadora, você não se sente, por exemplo, desprestigiada no sentido de que um governo que tem a faca e o queijo na mão, para usar a expressão popular, não avança nisso, porque não teria nenhum tipo de custo político. É só você fazer um gabinete, uma reunião, né? Eu acho que o governo está fazendo coisas dessa natureza, mas sem esse viés necessariamente elitista. Porque não adianta só ouvir a Maíra. A Maíra é uma pessoa de classe média. Todo mundo, claro. Meus colegas são pessoas de classe média. O que a gente precisa é buscar soluções no campo progressista que consigam dialogar porque vêm das classes populares. A gente precisa pluralizar as opiniões que são ouvidas e que formulam, que produzem conteúdo, porque se o campo progressista continuar só produzindo conteúdos de e para as elites progressistas, a gente não vai furar a bolha. Está entendendo o que eu estou falando? É preciso organizar processos de escuta que envolvam segmentos progressistas, não só da elite intelectual. Porque o que eu tenho para falar tem um teto. Eu só consigo atingir um grupo determinado, eu só consigo atingir...
Tem uma questão que eu acho que talvez a gente possa esquecer, sem querer puxar para essa, digamos, distorção, intelectuais versus conhecimento popular, mas é usar a ciência, né, para obter resultados no campo da linguagem. Porque se a gente usa a ciência para obter resultados no campo da vacina, né, essa questão da pandemia, a gente usa a ciência no campo da exploração espacial, usa a ciência para uma porção de coisa. Tem que usar a ciência também para a questão da linguagem. Você não acha isso? Porque as big techs fazem isso. E perfeito. Isso eu acho muito, uma certa dificuldade de ver o campo das humanidades como um campo em que se produz ciência, se produz soluções para o mundo. Isso aí eu não poderia concordar mais. Porém, acho que o governo está apostando em iniciativas de participação. É claro que isso poderia ser mais profundo, claro, mas a gente tem uma cidadania ainda contaminada com ideias autoritárias, mas ele está tentando fazer, em todos os ministérios tem uma sessão de participação. O PPA, esse ano, é um PPA participativo, que a sociedade civil está sendo consultada, não só a academia, não só os intelectuais, não só a elite, mas os movimentos sociais também, de modo a ampliar as dinâmicas de participação. E por que isso é tão importante? É importante porque as políticas públicas, elas não têm apenas um resultado racional. Se elas tiverem só esse resultado racional, econômico, elas não vão ser capazes de conter a extrema-direita. A gente não pode deixar de lembrar que os episódios recentes da extrema-direita, eles vieram num contexto em que a crise econômica não estava instaurada, né? Em que os elementos objetivos não eram os determinantes. Então, você precisa ter que as políticas públicas venham acompanhadas de processos dialógicos por meio dos quais os afetados se vejam participando, se apropriem dessas políticas públicas. É só assim que, por exemplo, um Minha Casa Minha Vida, um ProUni, um Reúne, um estudante que entra na Universidade de Santos Classe Popular, ele vai parar de ver aquilo apenas como um mérito pessoal dele, para ver como resultado de uma política pública da qual ele se apropria e a qual ele defende. Eu acho que o caminho passa muito por aí. Perfeito, Mayra Goulart. Eu estou lembrando aqui, você gosta muito de pesquisas, né? Você faz uma leitura sempre cuidadosa das pesquisas, sempre fica na expectativa de novos dados estatísticos e tudo mais. Os últimos dados que a gente teve acesso apontaram uma queda aí da popularidade, ainda que muito sutil, né, do presidente. Estabilidade com viés de queda. Com viés de queda, exatamente, né? Dentro da margem de erro. Estabilidade. O que isso significa para você? E trazendo também conjuntamente o dado de que a segurança pública é a maior preocupação da sociedade brasileira, disparado, né? Ela despontou na frente e que faz com que o governo comece a ter discussões do tipo criar o Ministério da Segurança Pública. Como é que você vê isso? Olha, primeiro foi o que a gente estava comentando no início, né? Esse é um desafio. O tema da segurança pública não é um tema em que o governo pode deslanchar. Os temas em que o governo pode deslanchar diz respeito a políticas sociais como educação, saúde, infraestrutura. Isso eu acho que a gente pode trazer para esse campo e ter mais bons resultados na perspectiva do governo. A segurança pública ela é, de fato, um gargalo. E por aquilo que a gente já vem conversando várias vezes, né? As formulações progressistas do campo da segurança pública não contemplam aqueles que têm o seu cotidiano perpassado pela violência. Acham demasiado lenientes essas formulações. Então, de fato, não há no campo, o governo não tem uma resposta contundente para essa questão da segurança pública, e isso é muito resultado, né, das bolhas de dissonância cognitiva, da operação do projeto, o projeto que envolve tecnologia, que envolve dinheiro, da extrema-direita global, em alimentar bolhas com esse conteúdo envolvendo o tema da segurança. E isso mantém esse tema sempre ativo. A mídia tradicional tem um papel muito preponderante nisso. Mesmo a Globo News, que é feita para elites e tal, vem a pauta, sempre vem um crime, alguma coisa horrorosa. Ontem foi um cara que foi policial, que foi tentar salvar não sei quem, tomou um tiro. Sempre recortado por pautas que alimentam a sensação de insegurança, que evocam essa percepção de
criminalidade, de violência, de cotidiano violento. Há uma responsabilidade, na minha opinião, sim, da mídia tradicional, mas, sobretudo, dessas novas tecnologias instrumentalizadas pela extrema-direita global e pelos influencers da extrema-direita, no parlamento e fora dele, que mantêm sempre quentes essas pautas, sempre em tom, falam sempre disso. E também tem uma última coisa. Questão de segurança é uma questão concreta e simples. Diferentemente do que se a gente for discutir educação. Educação não tem resposta simples. Perfeitamente. Estamos aqui com a Maíra Goulart. Para terminar, Maíra, a gente está chegando no final aqui do nosso 11 News. Essa nomeação do Dino abre uma cadeira ali no Ministério e talvez o Lula vá mexer nisso só em 2024, já fazendo uma reforma ministerial e talvez uma mini reforma ou uma reforma e talvez abrindo aí o espaço para o Ministério da Segurança Pública. Olhando até aqui, tá, esse ano de 2023 muito difícil por várias razões, mas o governo conseguiu corrigir pelo menos o percurso do país. Você acha que em 2024 a coisa vai deslanchar? Como é que está a sua percepção do caminho do governo Lula? Eu acho que em termos econômicos, sim. O problema é o seguinte, Conde. A gente está numa nova era. Uma era em que a extrema-direita está mobilizando sentimentos, mobilizando afetos, que nós, que fomos educados dentro do paradigma racional liberal, não temos ferramentas para compreender. Então, eu acho inócuo a gente tentar fazer prognósticos se essas dinâmicas de ressentimento, de reação, que são determinantes no campo da extrema-direita, nós não compreendemos o funcionamento. Então, a qualquer momento, pode eclodir mobilizações, instabilidades, que vão ser capturadas por essa extrema-direita que conta, e aí é muito importante, que conta com o apoio da direita tradicional, que conta com o apoio de quem tem grana, né? E tem algumas pautas muito candentes para começar a desfazer o que eu nunca achei que fosse um casamento, mas uma aliança precária de alguns segmentos da elite econômica contra o extremismo de direita e suportando a frente ampla capitaneada pelo governo Lula, pelo presidente Lula. Pautas como, por exemplo, a desoneração da folha trabalhista, como a PEC do veneno, mas principalmente essa pauta econômica da desoneração da folha, que diz respeito a um conflito distributivo, de distribuição de renda, de favorecer as classes populares em detrimento daqueles que as utilizam como força de trabalho, é um potencial, como foi em 2013, momento no qual os juros chegaram aos seus níveis mais baixos da história recente, né? São eventos que deflagram as divergências entre o PT e as elites econômicas. Maíra Goulart aqui no 11 News, eu quero agradecer a presença de todos vocês, obrigado pelo carinho, pela interação, pela participação, vocês que nos assistem em TV aberta também, muito obrigado. Maíra Goulart, boa estada para você aí em Salvador, boa volta para o Rio de Janeiro e a gente continua aqui produzindo o nosso jornalismo, continue com a gente volta em vários momentos aqui durante a tarde. Valeu!